Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast da Eplan Brasil. Eu sou a Thalita Miranda e hoje temos mais um papo muito legal aqui. A gente teve uma sequência aí de conteúdos onde a gente falou com o time interno da Eplan, mês passado, né, na verdade, a gente trouxe o time da FEI aqui para falar um pouquinho do Projeto Fórmula. Hoje a gente volta para casa para falar sobre conteúdos bem interessantes, tirando dúvidas que os nossos principais clientes aí e prospectos têm quando querem saber sobre o Eplan. Então, hoje aproveita para saber um pouco mais sobre a plataforma. E, claro, se você tiver alguma pergunta, não deixe de comentar, que a gente está de olho e pode te ajudar. Eu quero, antes de apresentar o convidado aqui, eu quero agradecer, hoje eu vim até uniformizada de USA aqui para agradecer ao meu amigo Josh, do time da Eplan dos Estados Unidos, que me presenteou. E eu vou agradecer em português, porque eu sei que ele vai assistir esse vídeo legendado. Então, muito obrigada, Josh, pelo presente. Estou vestindo a camisa da Eplan aqui, USA. E também agora me tornei uma Eplan fan agora, né? Então, vamos lá, vamos para o conteúdo de hoje. Quero agradecer ao Gabriel pela presença, por estar aqui com a gente hoje. Obrigada, Gabriel. E, por favor, se puder se apresentar aí para a galera. Eu que agradeço o convite. É sempre bom bater um papo contigo. Aproveitar que a gente tá aí junto, aproveitar que a Thalita veio para São Paulo, que a Thalita tá mais longe da gente, e poder trazer tudo que a gente puder para agregar valor aí a vocês. Eu tô há um tempinho aqui na Eplan, pupilo da Thalita, inclusive. Foi. Onde eu comecei minha jornada aqui como estagiário técnico, né? Então, passei por todo o período de treinamento. Muito provavelmente já encontrei uma galera via suporte, via treinamento, via assessoria também. E nos últimos 4 anos eu estou integrando aí o time comercial, mudando um pouco a jornada, mudando bastante a forma de enxergar as coisas, né? O ecossistema das empresas, dos nossos parceiros. E tem sido uma jornada de crescimento, acho que conjunto. Legal, bacana. Mas antes de tudo, quanto tempo total? Acho que hoje você tem o quê? Já Eu tô quase 7 anos Gente, aqui. Passa rápido, né? passa rápido. Parece que foi ontem que começou. Nossa, para quem não sabe, eu era gerente técnica, né? Antes de tudo, né? Antes daqui do YouTube. Também fui suporte, fui treinamento, consultoria, enfim, aí na gestão técnica foi onde o Gabriel entrou e não saiu mais. E acho que isso é um perfil muito nosso, né? A gente começa com a parte técnica, ganha toda essa bagagem e tem muito mais facilidade para falar de plano, para falar com os clientes. Né? Sim, e principalmente quando a gente vai para... Independente da área, né? Hoje eu tô atuando na área comercial, mas até quando o nosso time técnico vai para a linha de frente, alguma coisa do tipo, ele está muito mais preparado para troca de informação. Então, tudo que a gente faz é troca. O que eu acho legal que os nossos clientes podem ver quando a gente está lá no cliente é que, principalmente quando ele ainda está descobrindo o mundo Eplan, quer se aventurar, quer começar a trabalhar com as soluções, ainda está conhecendo a plataforma, é que desde a ponta comercial até, obviamente, né, os serviços e tudo mais, depois de adquirir o software, ele já pode tirar dúvidas, ele já tem um conhecimento, ele pode já ter um conhecimento técnico, porque todo time conhece o conteúdo, não conhece simplesmente quais versões do Eplan existem, mas conhecem o real intuito do software, né? Exato. E é bacana, porque dá muito mais segurança para outra ponta, né? Com certeza. Então, a empresa que busca a Eplan, ela tem um primeiro contato ali com o time comercial e é um time preparado para entender de fato o que acontece dentro da empresa dele. Muitas vezes a gente vai ter conversas mais longas ou, às vezes, em processos mais curtos, talvez por segmento de empresa ou algo do tipo. A gente já vai ter uma noção de como seguir aquele caminho e a gente vai personalizando aquele caminho para cada empresa. Sim. Então, é bem bacana ter essa construção técnica, saber como a ferramenta funciona, o que ela pode te entregar, para eu não chegar para você e tirar da cabeça e falar, isso daqui serve para você. Exatamente. E a gente poder fazer algo bastante personalizado para o momento de cada empresa. Assim como na área técnica, né? O técnico não conhece só os menus ou as funcionalidades do Eplan, eles são técnicos da área técnica, Exato. Então eles entendem de eletrotécnica, né? Eu falo porque, né, conhecimento de causa também, porque eu também sou mecatrônica, mas conhecimento de projetos, leitura, interpretação de projetos, porque às vezes a dúvida que o cliente traz pra gente num suporte, né? Você vivencia bastante suporte, às vezes o cara tá com uma dúvida, e aí analisando o projeto, a solução para ele não é simplesmente ensinar
sei lá, gerar um relatório, mas mostrar para ele que um outro tipo de relatório pode ser melhor para aquele caso, ou alguma outra documentação. Então, é importante não só conhecer as funções do software, mas entender da área, né? Entender da parte de projetos. Exato. E aí vai tratar muito a questão de troca, né? Então, a gente não tá só levando o conhecimento EPLAN. É legal os períodos de assessoria que a gente faz, que a gente sempre fala que é um trabalho a 4 mãos. Então, eu vou juntar uma pessoa que conhece muito dos processos internos da empresa que está ali dentro, vou trazer toda a expertise do meu técnico que conhece muito de EPLAN, só que além do conhecimento dele de EPLAN, eles estão rodando o Brasil todo, todos os dias, tendo novas ideias, tendo novos insights, podendo trazer isso de sugestão para ti. Então a gente vai sentar, vai conversar, faz sentido trazer isso para um relatório ou para uma construção de projeto, algo do tipo. Então a gente sempre vai colocar isso na mesa e entender se faz sentido no caso a caso. Com certeza. Eu lembro, assim, nas atividades, até hoje, na área de marketing, usando aqui, trabalhando aqui no canal, eu brinco que o meu coração continua técnico e eu continuo usando EPLAN todos os dias, né? A Gabi, a produção, tá aqui nos bastidores, ela sabe, ela me vê com o EPLAN aberto todo dia. Então, assim, a troca que a gente tem até nos bastidores, né? Sobre os conteúdos, sobre as funções, a ajuda que um dá para o outro, de experiências que a gente teve em clientes, enriquece bastante para as próximas consultorias, quando se trata de normas, né, do melhor aconselhamento que o cliente vai ter quando começar o uso com o EPLAN. Então, é aquela coisa, gente, não pensem somente nos treinamentos, porque o treinamento ele vai te ajudar a caminhar com as próprias pernas, mas a consultoria ela te ajuda a alavancar ainda mais rápido, né, o uso da plataforma pelo aconselhamento, as melhores práticas, de que forma que eles podem utilizar o software de forma cada vez mais rápida, cada vez mais eficiente. Exato. Né? E o treinamento ele é importantíssimo. Não dá para falar, não, vamos fazer só a consultoria porque eu preciso que você conheça a ferramenta. Né? Exato. Então o treinamento ele vai te dar essa bagagem de saber o que o software pode te oferecer. E claro que depois, né, o treinamento é importante porque fez o treinamento, a gente alavancou o uso do software, agilizou com o processo de consultoria, dali em diante, a gente não vai largar o cliente sozinho, mas ele consegue e ele tem total domínio para ir tendo a melhoria contínua, né? Exato. O trabalho continuado e, claro, sempre com o nosso apoio aqui no que for necessário, mas ele tem autonomia para continuar, ele sabe tudo aquilo que foi visto, não foi simplesmente o técnico que botou a mão, deixou rodando e o cliente que se vira. Não, ele tem total autonomia. É sempre uma troca de conhecimento. E aí eu vou bater na tecla que é troca, troca, troca sempre. Então eu vou aproveitar muito e a gente aprende muito todos os dias, seja na área técnica, seja na área comercial. Sempre que a gente tem uma conversa com um cliente nosso, ou uma empresa que está chegando num primeiro momento com o EPLAN, a gente vai aprendendo todos os dias. E aí eu brinco que tem os treinamentos que vão nos dar capacitação ali para a gente ter autonomia com o software. E os períodos de assessoria, eles nada mais são que a transformação de um ambiente EPLAN no ambiente da empresa. Então o EPLAN ele não é uma fonte aberta ali, mas ele é quase isso, porque ele é muito customizável, né? Então tem processos que podem ser trabalhados especificamente para o que você faz. Então, o Matheus Humberto, ele falou isso na última vez que a gente estava conversando, ele falou assim, quando estava no suporte, a pessoa às vezes perguntava uma coisa muito específica da empresa, não tem como dizer que não dá para fazer, porque tá. Sim. A gente tem como configurar, tem como customizar, a plataforma ela é tão maleável que a gente pode criar ambientes assim, que às vezes a gente começa... Eu, nas próprias lives, assim, às vezes lives mais técnicas, começo a mostrar o software com algumas... aqui a gente pode fazer desse jeito, aqui a gente pode fazer assim. De repente surge um comentário. Eu uso essa função para isso. Eu falo, cara, que genial, né? Por que eu não fiz isso antes? Porque brasileiro é criativo, né? Brasileiro tem um molho, ele tem a possibilidade, né, de fazer algo diferente. Se ele conhece algo que faz, ele vai agregar para alguma coisa que a gente não espera. Exato. Isso é que é o legal. Por isso que eu acho tão interessante a gente poder trabalhar com esses conteúdos aqui, essa troca, como você falou aqui, realmente, porque, cara, a gente tem um potencial gigantesco nas mãos. A gente brinca, a gente leva isso sempre para brincadeira, né? A questão do brasileiro ser criativo, o brasileiro não passa perrengue, porque tudo tem uma solução. Mas, por outro lado, cara, o potencial que o brasileiro tem, né? Muito. Podemos fazer muito mais, gente. Exato. E é muito bacana isso, porque realmente a gente vê muita coisa acontecendo e eu brinco bastante com... Desde a área técnica. Eles falam, nossa, mas você conhece muito, isso daqui às vezes vai dar trabalho. Eu falo, calma, deixa você implementar, que daqui 6 meses para sua aplicação, você está sabendo muito mais do que eu. Sim.
Então, você vai entender nuances de funcionalidade que vão servir. Você acabou de trazer, o cara... eu uso isso daqui de uma forma diferente, uso para tal coisa. Eu nunca imaginei usar para isso. Para mim, ali, até onde eu tinha uma visão, eu usava para uma O coisa. miserável é um gênio, né? Tipo... Vocês estão me trazendo para um novo mundo. É. Então, para aplicação ainda, vocês que têm uma utilização muito mais focada Sim. na aplicação de vocês, tenho certeza que vocês vão desenvolver formas de trabalhar, às vezes, que a gente ainda não pensou. Sim. Então, por isso que é importante da troca, porque a gente sempre vai ter coisa para trazer, sejam vindo de vocês ou alguma coisa que o nosso time viu de fora e pode trazer para agregar valor, então é bastante bacana nesse sentido. A gente teve essa experiência agora em fevereiro, né, de acompanhar uma capacitação com o time da Alemanha, né, Gabriel teve a possibilidade de ir com a gente também, e o sentimento é exatamente esse, né, a gente começa a ver as novidades, né, antes da Feira de Hannover, inclusive, onde a gente pôde ver as novidades que a ePlan tem trabalhado e estudado referentes à inteligência artificial, as novidades da plataforma ePlan antes dos testes beta se iniciarem, vamos falar sobre isso. E a nossa cabeça assim, meu Deus, que legal, quero poder já mostrar isso para todo mundo, a gente já quer colocar em prática. E eles falam, calma, a gente só tá dando um spoiler aqui para vocês. Respira. Né? Respira, mais ou menos nessa mesma tocada, né? Muito bacana, porque a gente tem a nossa forma de ver, o time da Alemanha tem outra forma de ver, aí você pega os times dos outros países da Europa, a gente sempre segue numa mesma fonte, né? No mesmo fluxo ali, mas com inúmeras formas de enxergar a aplicação, inúmeras formas onde já viram aplicações funcionando, aplicações que foram desenvolvidas para um certo segmento e que vem dando muito certo, mas que podem ser replicadas para outros. Então, vai enriquecendo muito a forma de enxergar muita coisa. Com certeza. A gente pode ver, por exemplo, agora, né, que já começamos no mês de maio aí a distribuição dos testes beta, das novidades da plataforma ePlan. Então, já tem cliente baixando, testando a plataforma, né? Novidade. Já tem muita coisa boa acontecendo, mas em breve a gente vai falar um pouco mais das novidades da plataforma aqui no canal. E a parte de IA, que todo mundo ficou louco, um monte de gente me pergunta, tá, mas já tem a IA na plataforma ePlan, como é que tá? Calma, gente. A ePlan, ela tá desenvolvendo, ela tá trabalhando em cima de funcionalidades cada vez mais avançadas, e o intuito realmente da ePlan é poder mostrar para vocês que nós somos referência em conhecimento não só das nossas soluções, mas das necessidades dos nossos clientes. Então, logo, logo a gente vai falar de IA por aqui, sim, e das novidades da plataforma ePlan 2026 também, né? Até para mostrar que a ePlan está sempre antenada em tendência, né? A gente sempre vem trazendo coisas antes e tudo mais, inclusive isso de IA. Mas eu não vou mentir que na hora que o Sean mostrou essas funcionalidades ali antes da Feira de Hannover, que ele foi o porta-voz, né, da IA na Feira de Hannover, quando ele começou a mostrar, eu falei, mano, libera aí pra mim, só um pouquinho. Só pra testar, vai. Só pra ver uma coisinha aqui rápida. Porque a gente fica nessa, né? Parece brinquedo novo na mão de uma criança, assim. Parece. E é uma coisa que vai melhorar muitos processos, né? Claro que a gente vai precisar treinar essa inteligência, tem todo um processo a ser feito, mas que quando chegar a gente esteja preparado para poder, entre aspas, ali, brincar com essa ferramenta nova, né? Com certeza. Mas é algo que já deixa a gente ansioso. Deixa. E, Gabriel, hoje em dia, assim, agora com essa nova realidade que tu tá, na área comercial, as dúvidas mudaram muito do que quando você era técnico? Ou hoje é uma outra realidade? Assim, hoje o teu discurso muda um pouco, a forma que você se relaciona com os clientes, o que chega para você de necessidade, como é que tá hoje em dia? Muda bastante até por conta do momento das empresas. Então, lá atrás, quando eu estava incorporando o time técnico, a gente já estava num momento de implementação, então era uma coisa muito mais direcionada. Os treinamentos têm o seu plano diretor, mas a gente vai tirando as dúvidas, mas algo muito mais direcionado. No time comercial, muitas vezes a gente está numa etapa anterior. Então, quando a gente fala com empresas novas, a gente precisa, às vezes, voltar lá atrás com relação ao conceito, né? Para falar, não, isso daqui já está enraizado, é uma coisa padrão dentro do Eplan, e eu quero entender um pouquinho melhor a profundidade dos seus projetos, o detalhe dos seus projetos, para que a gente possa ter uma conversa de tecnologia, de fit técnico real. Então, entender o que você entende que talvez seja muito específico, como a gente pode atender isso,
como isso se adequa dentro do E-Plan, né? Mas eu também tenho empresas que já são parceiros nossos há um tempo e falam, ô, Gabriel, eu precisava melhorar algumas coisas aqui, a gente Já tem um outro caminho já. Tô tendo uma cobrança porque eu preciso diminuir tempo, eu preciso ter um desperdício menor de material, algo do tipo. Como que a gente faz? Então a gente faz esse trabalho junto, né? Independente da etapa que a empresa esteja vivendo, independente desse momento, seja o Gabriel mesmo que vai sentar, vai conversar com vocês, vai fazer esse diagnóstico do caminho que a gente precisa seguir. E aí a gente tem um time também que apoia a gente, principalmente no que a gente chama de mapeamento de processos, que também é sentar com vocês, entender desde o nascimento de um projeto, como a gente cria, como que ele é tratado dentro do E-Plan, o que a gente gera de informação desse projeto, o que esse projeto gera de informação para um processo fabril, independente de qual seja o segmento. Sim. Então a gente sempre está disposto, e é muito do nosso trabalho isso, sentar e entender de fato o que está acontecendo. E o mundo hoje ele é muito dinâmico. Então, até mês passado, pode ser que o que vocês faziam atendia super bem. Só que aí surgiu uma nova demanda e eu preciso mudar algumas coisas. E como é importante, e isso que eu queria trazer para cá, né? Quanto é importante também não só a gente entender a dor do cliente para sugerir novas possibilidades, mas mostrar para o cliente que ele também precisa, e a gente tem essa parcela de responsabilidade de mostrar para o cliente que ele precisa também pensar nessa melhoria contínua. Porque vamos pensar num primeiro cenário, né? A gente tem um cliente que trabalha, de repente, fazendo os desenhos na mão, linha por linha, e aí, quando ele quer ir para a plataforma E-Plan, ele quer que o desenho fique exatamente no mesmo formato que ele hoje atualmente faz. No Sul, eu vejo uma realidade em algumas cidades que são... Eu falo que é uma bola de neve que foi, assim, de uma empresa que passou para outra, que um profissional saiu de uma empresa e para outra, e leva certos vícios. E aí você vê o projeto está totalmente fora de norma. E aí a gente fala, bom, acho que a gente pode implementar o E-Plan dessa forma, mas o que você acha de, além de implementar o E-Plan, já melhorar com as normativas? Gente, disjuntor no projeto elétrico não é DJ1, não é. Tem uma normativa para identificação dos componentes. Então, a gente ia aconselhando eles assim, né? Então já Sim. começa com esse primeiro passo, né? E o que é bacana, o E-Plan ele já vem Perdão. Ele já vem todo normatizado para nós, né? Então, seja a norma IEC, seja a norma NFPA. Então, a gente já tem caminhos que vão apoiar nessa padronização de projeto, em trazer para que seja feito de forma correta, talvez seja muito forte, porque funciona, né? De forma padronizada, né? De forma padronizada e de forma que eu não preciso ficar renomeando sempre, né? Até porque eu preciso ir lá no E-Plan e mudar o nome dele para DJ1 e tudo mais. Então é algo que vai facilitar o nosso dia a dia, não vou precisar alterar uma informação que já vem por norma, né? Então é bacana nesse sentido e a gente poder mostrar o porquê também. Hoje a gente... E aí eu vou passear pelos departamentos da E-Plan, porque acho que é bastante valioso isso e mostra também a nossa preocupação com relação à estrutura, ao bom atendimento. E aí eu vou trazer o meu caso e dos outros, o restante do time de vendas, acredito que trabalhe da mesma forma, porque acompanha, né? A gente troca bastante figurinha, mas que a gente não fecha uma venda e esquece da empresa que a gente fechou uma venda. Periodicamente a gente dá um alô ali, mas a gente também tem um time que faz esse acompanhamento. Então tem ali a Melissa, a Luciana, a Vânia. Então eles vão... E aí, como que estão as coisas? Tá tudo certo? Fazem todo um acompanhamento. Como que tá a utilização? Tem alguma coisa que a gente possa te ajudar? Tem alguma coisa que não foi atendida de acordo com o esperado? Como que a gente pode corrigir? Então é importante da gente ter esse acompanhamento para a gente saber de fato o que está acontecendo, né? Porque pode ser, de novo, até mês passado, tudo que a gente estava fazendo, tá tudo certo. Surgiu uma nova demanda esse mês aqui que vou precisar revolucionar a minha engenharia. Poxa, eu vou fazer isso sozinho? Levar mais tempo? Não, eu quero juntar o conhecimento de processos que vocês já têm, mas tudo que é relacionado a E-Plan, deixa que a gente quebra a cabeça. Deixa a gente ver. E por isso que é importante a gente sempre reforçar esse conhecimento, essa bagagem que o time tem. O time comercial todo hoje tem conhecimento na nossa plataforma, conhecimento não somente, de novo, na lista de preços. Não, ele tem conhecimento do produto. Qual é o intuito do produto? Todo o nosso time comercial hoje, ele tá nessa pegada de mostrar para o cliente não que ele pode comprar e montar uma proposta, mas qual que é a necessidade que ele tem. E o time técnico em direcionar
para melhor utilização. E essa questão de virada, que tudo pode acontecer, isso é tão forte que a gente recebe isso de muitos clientes, principalmente quando chega num evento, que a gente está lá presencialmente depois de um certo tempo, eles nos relatam muito isso. Teve caso, por exemplo, de cliente que ele falou, Thalita, a gente está aqui com um projeto, implementamos o E-Plan, depois a gente partiu para um ProPanel, onde a gente já começou a integrar a engenharia com a fábrica. Hoje o meu projeto ele vai com uma outra qualidade para o meu cliente, que é um resultado final. Ele já vai, por exemplo, com uma realidade aumentada, com QR Code para que o cliente possa navegar nas informações do projeto. Ele já vai com outros detalhes. E hoje o perfil do meu cliente mudou. Eu atendo outros níveis de clientes. Então, ele vai cada vez mais se profissionalizando. E o porquê que é tão interessante já se preocupar desde o início, por exemplo, com essas recomendações de normativa. Seja a IEC, que é uma cópia da BNT, a BNT é uma cópia da IEC, né? Mas justamente porque se o cara tá ali, de repente, vendendo ou comercializando seus produtos, né? Fornecendo seus projetos para aquela região, a partir do momento que você está cada vez mais profissional na sua documentação, no que você vai entregar, você começa a avançar novos ares, Sim. novas regiões, até mesmo começar a comercializar para fora. Então, a gente tem que pensar um pouco mais amplo e a gente já quer, não só que a gente possa crescer, mas alavancar os clientes para irem mudando também. Exato. Porque no começo, às vezes, a gente precisa entregar. Eu quero precisar entregar o que tá mandando a entrega. Uhum. Então, a gente entende. Fui projetista também, tá? Ele também foi. Então, a gente sabe que, às vezes, a entrega é o mais importante e a gente precisa tirar da nossa frente ali para entregar, fazer funcionar e tá tudo certo. Só que quando a gente começa a entregar com uma maior qualidade, portas se abrem, né? Não tem muito para onde fugir. E voltar de novo ali para o nome da jornada, né? Não quer dizer que eu preciso chegar já entregando todos os meus projetos em realidade aumentada. Exato. Pode ser que a minha realidade hoje seja a de entregar, mas entregar com qualidade para que surjam novas oportunidades, para que eu vá aumentando a minha maturidade digital. Então, os meus projetos hoje vão trabalhar ali diagramas e relatórios, layout em 2D. Tá ótimo, vamos fazer da melhor forma possível. E já conseguimos agilizar já nessa primeira etapa, né? Exato. Eu brinco que, às vezes, a gente no time interno da E-Plan, a gente, às vezes, se esquece, porque tem tanta funcionalidade prática que já é nativa do software, que a gente, às vezes, esquece de mostrar. E para o cliente é uma novidade, tipo, nossa, que era o que eu precisava. Dá um exemplo, sei lá, referência cruzada. É nativo do software, você já não se preocupa com isso. Então, já é um ganho. Uma impressão de etiqueta para que o cara já tenha todas as anilhas na mão sem precisar ficar digitando uma por uma na impressora. Então, você já tem uma série de benefícios que, para nós, já é tão natural da ferramenta que a gente acaba esquecendo de mostrar. Então, é importante reforçar que você pode ir caminhando nessa jornada digital, mas já no primeiro passo você vai ter muito benefício. Né? E a gente tem relato que é engraçado, mas é importante, né? Então, você usou o exemplo da etiqueta, eu lembrei de uma empresa que eu visitei. Aí é o diretor e a esposa dele quem faziam alguns projetos, e ela quem fazia a digitação das etiquetas, de anilhas e tudo mais. Aí ela perguntou para nós durante uma apresentação como que era feita essa parte. Ela falou, não, a gente vai comprar o E-Plan, porque eu não aguento mais ficar digitando anilha. Que a mulher manda na casa. Também, a gente tem que ser realista. Ela falou, não aguento mais ficar digitando anilha por anilha. Então a gente vai comprar. E às vezes pode ser que seja uma única funcionalidade que vá... E aí reduzindo muito, né? Não uma única funcionalidade, mas essa funcionalidade seja muito importante para aquele processo. É uma dor que a empresa seja a dor principal da empresa. Exato. E aqui você trouxe um ponto importante, que, bom, uma empresa onde os donos estão também no mão na massa, ou seja, uma empresa de pequeno porte, enfim, né, onde a gente pode atuar não somente em empresas grandes. Às vezes, muitas empresas ficam com receio de entrar em contato conosco, porque sabem do potencial da ferramenta, mas pensam que aquela ferramenta não é para eles, pelo contrário. Exato. Então, é justamente ajudar essas pequenas empresas a alavancarem. Exato. Então, a gente está aqui com solução para todos os portes de empresa, não tem problema. E eu brinco também quando eu faço alguma apresentação do tipo, falo, gente, o software Apple ele é muito modularizado. É desde o MEI que vai fazer projeto no quarto dele até as grandes empresas. Sim. Porque a ideia é que a gente possa trabalhar isso. E aí eu venho incomodando bastante a Thalita também, porque tudo que a gente fecha, poxa, a Apple hoje ela tem uma ferramenta de fortalecimento de marca, onde a Apple traz essas empresas como parceiros de negócios. Existe a possibilidade de utilização da marca da Apple. Então tudo que a gente vem fechando, fala, Thalita, gente nova pra gente trazer pro site, pra gente poder fortalecer a marca dele.
pensando nesse crescimento conjunto, né? E aqui eu reforço o convite para os nossos clientes, inclusive vocês que já utilizam a plataforma ePlan, querem vir aqui bater um papo com a gente, ou querem mostrar o trabalho de vocês no nosso site, quer contar a história, como de repente o ePlan pode ajudar o processo de vocês, e quanto hoje o seu projeto também é mais profissional, ainda mais eficiente com as soluções e com a entrega das soluções ePlan, fala com a gente, porque a gente quer contar a sua história aqui também. A mesa aqui, ó, tá faltando, tá sobrando espaço e a gente quer contar a sua história aqui também, né? Exato. E já tem gente querendo vir, tá? Eu vou trazer. A gente vai trazer e o pessoal não acredita. Às vezes fala, não vai dar. Sou pequeno, vocês não querem ouvir gente pequena. Quero sim, quero ouvir todo mundo. Não, tem dois problemas, né? Um às vezes fala, não, mas eu sou muito pequeno. Não, a gente quer conhecer a sua história. A sua história é a mesma de muitas aqui no Brasil. Ou a pessoa que é tímida, né? Aqui, alguns da ePlan. O Gabriel não falou nada, mas alguns falam, não, mas eu tenho vergonha de falar. Quando senta aqui na mesa, começa a falar que não para. Então, tá tudo certo. Gente, calma. Não, isso é muito importante. E como é importante também reforçar para os nossos clientes, justamente isso. A gente falou do pequeno cliente em que ele entrou e começou a se aventurar no mundo ePlan e já começou a ter benefícios. Exato. Depois dali, a um certo ponto, como esse cliente, esse exemplo que eu dei, ele foi profissionalizando o projeto dele de tal forma que ele foi mudando de nível também por parte dele, com os clientes dele. E ali você tem a possibilidade de ir caminhando também junto com a ePlan. Então, não tem essa necessidade de você comprar todos os produtos ou todas as soluções para todas as áreas de uma vez só. Então, sei lá, trabalha primeiro com a tua engenharia, depois dá um passo, por exemplo, para a integração com outros processos. A gente vê muito cenário que a pessoa começa com P8, depois parte para o ProPanel, né? E aqui tem essa possibilidade. E aí depois vai avançando, já comecei a gerar uma documentação legal para a fábrica. Vamos ajudar a fábrica também? Aí começa com o Smart Production. Para quem não conhece, o Smart Production é uma ferramenta para o montador. Lembra aquela lista Depara que muitas vezes já é um processo agilizado, né? O profissional montador que monta fio no painel com a lista Depara, porque tem gente que está lá na canetinha no projeto. O Smart Production ele é uma ferramenta que serve para apoiar o montador em todas as recomendações de montagem de componentes e fios. Então, tem muita coisa que eles podem caminhar e a ePlan tá ali para caminhar junto. Né? Exato. E o Smart Production eu reforço também o compromisso com a agenda ESG, né? Então, a utilização de papel, ela é praticamente extinta dentro de uma fábrica. E é para simplificar, não é para dificultar a vida do montador ali. Sim. Então, ajuda muito nesse sentido. E aí, pegando todo o processo que a Thalita falou, não preciso começar gigante. Às vezes, não tenho tempo nem de fazer a implementação de tudo. Vou ficar com ferramenta parada lá dentro. Não, vamos para o que eu tenho necessidade de fato hoje. Então, começo, faço uma implementação, entrego com qualidade. Poxa, agora já dá para eu pensar em alguma coisa diferente. Vamos melhorar um pouquinho o nosso processo? Sim. Então, eu vou agregando valor ao longo do tempo. Não preciso chegar com um canhão, às vezes, para algo que não tem necessidade no primeiro momento. Se eu entrego com qualidade tudo que a gente tem dentro de recursos que são de fatos necessários, a gente atende bem as nossas necessidades. Com certeza, com certeza. E hoje muitas empresas ainda têm acham que é muito distante, né, essa possibilidade. E a gente tem possibilidades muito mais fáceis, né? Hoje, para, de repente, você já partir para um ProPanel e já ter uma documentação cada vez mais otimizada para sua fabricação. Ter essa possibilidade de um mapeamento ajuda muito. Então, às vezes, o cliente está com P8, faz um mapeamento, acaba descobrindo que tem uma série de outras possibilidades lá dentro. Estou falando muito engenharia com montagem porque é o mais comum, mas tem orçamento, tem outros departamentos que de repente podem ser afetados, né? Então, conta, isso é importante. Eu acho que deve ter bastante cliente aí ainda nessa região ali do P8 que está pensando aí se pode, ou se vale a pena, ou se já é o momento de repente, avançar para outras Será áreas. que eu vou? Será que eu não vou? Se eu for, como é a melhor forma de fazer esse caminho? Então, a gente sempre vai sentar com vocês, entender o momento da empresa para que a gente possa levar para um novo nível, né? E aí é importante que a gente está disposto a fazer isso com vocês. Não precisa ser uma escolha só minha, e aí eu vou me virar para fazer. Não, vamos sentar. A gente traz a Thalia para uma conversa, traz o Gabriel para uma conversa,
Traz quem tiver que trazer para uma conversa, para a gente entender esse momento, entender essas novas demandas, ou as demandas antigas já mesmo, e a melhor forma de trabalhar. Tá? Qual é o melhor passo? Qual é a jornada que eu preciso trilhar para alcançar? Porque às vezes eu já vislumbro já o longo prazo de algumas estruturas que eu quero ter dentro da minha empresa e quero entender como alcançar isso de forma saudável. Então vamos criar um roadmap ali, vamos fazer o passo a passo, vamos colocar prazos, estipular fases, para que a gente possa ter os resultados que a gente quer e não gerar frustração no meio do caminho. Com certeza. Então é importante disso porque a gente consegue ir medindo a cada nova etapa quais os novos resultados que a gente tem. Então é muito bacana ter esse tipo de abordagem também. Sim, com certeza. A gente está com alguns webcasts previstos, e aí você falando isso, eu acho que de repente é bem interessante. Se vocês acharem legal que a gente fale um pouquinho desses próximos passos em uma live demo, de repente com o ProPanel, a gente pode criar aqui, de repente, encaixar uma agenda e montar um webcast aqui, Fê. A gente ajeita tudo na hora. Falei que a gente traz quem tiver que trazer. A gente traz quem tiver que trazer. Se tiver que fazer o webcast, a gente faz também. Então, acho que de repente pode ser interessante a gente mostrar para os nossos clientes aí o que a gente pode mostrar de funcionalidade para esse próximo passo. Sim. Acho que é muito interessante. Acho que temos muitas pessoas, muitas empresas que estão nessa fase, que já estão trabalhando com o P8 há um tempo, já receberam aí um benefício com a solução, que podem se beneficiar ainda mais já com o P8 mesmo, com a ferramenta que eles já possuem, sem precisar investir em novas soluções. Exato. Mas que de repente quer ampliar. Pô, eu quero melhorar a qualidade da documentação que vai para minha fábrica. Eu quero padronizar o processo de fabricação deles. Então, a gente tem a possibilidade de avançar aí com outras soluções. Estamos aqui para poder colaborar com isso. E, aproveitando, né, já que estamos aqui, nos bastidores, antes de Gabriel entrar, eu chamei o gerente dele na Xincha e falei assim, ó, Bahia, é que eu não trouxe Bahia aqui hoje, precisamos trazer Bahia, já estou fazendo convite aqui, ó, porque eu sei que o Bahia vai ser um podcast de 2 horas, que esse que é o nosso mineiro com o nome Bahia, mas que tem muita história para contar. E eu conversando com ele, falei, olha, precisamos trazer oportunidades para os nossos clientes. E ao longo do mês de junho, ele falou, Thali, junho vou criar condições para essa galera. Tá com P8, quer ir para o ProPanel, tá com uma solução, quer investir em um outro produto, não conhece o Universo E-Plan, quer se aventurar, vou conversar com o meu time comercial, vou criar condições. Então, assim, ó, joguei no ar, comercial que segure, tá bom? Que eu acho que vai dar bom. Não, sempre tá bom. Aproveitar as janelas de oportunidade e aí a gente vai fazendo esses processos juntos. A gente já falou bastante aí de como fazer um pouco de passo a passo, de seguir essa jornada. A gente aproveita essa janela de oportunidade e dá o start no que precisa ser feito. Com certeza. É por isso que a gente aproveita e conversa com o comercial antes. Porque, sim, realmente, gente, sem brincadeiras agora, ao longo do mês de junho, a gente vai estar com algumas condições aí especiais, principalmente para quem quer dar um passo a mais aí na engenharia. Essa campanha vai ser uma campanha bem legal, principalmente para quem já trabalha com as soluções E-Plan, mas não exclui quem ainda não conhece o Universo E-Plan, por isso que eu estou trazendo aqui também à tona. Então, mais informações vão estar aqui na descrição do vídeo. Entre em contato com a gente vai ter condições bem especiais, seja para um software, seja para uma capacitação, enfim, o time comercial vai estar aí de prontidão para poder colaborar com vocês. Né? E é isso, acho que não somente a parte de softwares, mas a parte de capacitação, de consultoria. A gente já começa com aconselhamento técnico desde o mapeamento de processos. Exato. E aí depois o cliente já sabe aonde ele quer ir quando chega num treinamento e consultoria posteriormente. Né? E a troca já começa desde o mapeamento. Né? Então, você faz assim, talvez desse para fazer desse jeito, você já vai dando dicas ali enquanto o mapeamento vai acontecendo. Sim. Depois a gente apresenta para vocês, ó, a gente está nesse cenário, a gente pode ir para esse, indo para esse segundo cenário, a gente vai fazendo essa atividade. Perfeito. E aí, plano de ação com passo a passo, ferramentas passo a passo, e assim a gente vai seguindo. Exato. Com certeza. Muito legal, gente. Acho que essa era a ideia da gente bater esse papo aqui, trazer um pouquinho da cara da E-Plan, não só da Thalita, né? Porque tem muita gente aqui envolvida nos processos da E-Plan e eu gosto muito de mostrar isso aqui no nosso canal. Como o próprio Gabriel bem citou,
no próprio processo de conhecimento das soluções Eplan, não é só o time comercial que está envolvido, tem o time técnico, mapeamento de processos, tem a parte de sucesso do cliente que não trabalha, não se envolve só depois, né, durante um processo, mas já desde o início da jornada. Então, tem muitas pessoas aqui que se envolvem, né, que estão ali para ajudar o cliente e estão aqui à disposição. Então, se você tem, reforço aqui, a curiosidade de conhecer mais sobre as nossas soluções, para avançar com as nossas ferramentas, começar a utilizar, seja, como a gente falou aqui, pequena empresa, média empresa, uma empresa grande. A gente está aqui com soluções para todas as áreas da indústria, para todos os níveis de cliente. E todas as áreas de atuação aí dentro da indústria tem potencial para vários tipos de empresa, né? Exatamente. É o caso da gente sentar, conversar, entender demanda e criar uma trajetória para que a gente possa atender a sua necessidade. Perfeito, perfeito. E também reforço aqui, já que a gente falou sobre tudo isso, reforço 2 pontos. Primeiro, você que é cliente, quer contar sua história aqui? Tem lugar aqui disponível para você contar a sua história. A gente vai ficar bem feliz de poder bater esse papo com você, tá? E claro, de novo, essa campanha ao longo do mês de junho vai rolar aí com condições especiais para soluções Eplan. Então, fique ligado, tem muita coisa boa chegando, tá bom? É isso. Gabriel, quero te agradecer pela disponibilidade, por estar aqui com a gente hoje batendo esse papo. Eu fico muito feliz de ver a tua trajetória, né? Eu sou suspeita, né? Porque trabalhei contigo desde a área técnica, né? Então, fico muito feliz aí da tua trajetória. Tenho muita tranquilidade em poder aconselhar você para os nossos clientes, assim como todo o nosso time comercial hoje, que está totalmente capacitado, totalmente disponível para poder ajudar os nossos clientes. E tenho total confiança, assim, tranquilidade em dizer do teu trabalho, de quanto você pode ajudar os nossos clientes, assim como o nosso time, tá? Então, muito obrigada. Eu que agradeço não só o convite, mas a confiança desde o começo. Né? Não só da Thalita, mas de todo o time da Eplan. Tenho tranquilidade para falar que é um time assim, muito acima da média, seja trato interno, seja trato externo. Mas acho que é a oportunidade de agradecer mesmo de estar fazendo parte de tudo que tem acontecido na Eplan. Né? Então, é uma trajetória de 7 anos, já é bastante tempo já. Então, é uma trajetória de bastante confiança. E agradecer muito essa confiança que foi depositada, desde a entrada na Eplan a todos os passos que a gente deu junto. Porque, querendo ou não, a gente falou muito de jornada aqui, eu tenho vivido a minha dentro da Eplan. Então, agradecer aí a confiança. E acho que também existe uma troca de confiança, né? Porque a Eplan falou, não, calma, vamos no passo a passo que tudo vai dar certo. Então, é real. E os clientes também fazem parte da sua jornada, Exato, né? Desde a área técnica até agora a área comercial. Importantíssimos, né? Tudo que a gente aprende no dia a dia vem muito desses clientes. Então, é importante que a gente possa ter vocês perto, ouvir a trajetória de vocês também, porque sempre vai ser importante para nós. Com certeza. É isso, gente. O conteúdo de hoje, o bate-papo de hoje, leve. O intuito é que você possa cada vez mais conhecer não somente o detalhe das soluções, como a gente traz aqui no canal, mas também os processos para que você possa ter segurança, confiança e tranquilidade para conversar com a gente. Desde uma empresa pequena até uma empresa de grande porte, a gente pode ajudar, dar o suporte da melhor forma possível. Então, o intuito desse podcast é trazer leveza, mas também trazer a informação que você precisa para ter segurança de fazer o melhor passo na hora certa. Perfeito? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Mais informações sobre a Eplan, sobre as campanhas e tudo mais aqui na descrição. Um abraço e até a próxima, até o próximo conteúdo. Tchau, tchau.